Presidente dos Trabalhos, nobre companheiro, amigo Luiz Martins, eu ouvi atentamente a sua exposição em relação à questão da telefonia nesses municípios do interior, e é preocupante. Eu acho que a Comissão de Defesa do Consumidor tem que até as últimas consequências, porque é inadmissível os municípios do interior não terem essa possibilidade de comunicação. Então, estou solidário à sua causa, pode contar com a deputada Lucinha. Se for necessário de irmos a Brasília para discutirmos essa questão com esse órgão, que é um órgão federal, não é isso? Que regula a questão da telefonia no Brasil todo, mas devemos cobrar que ele se posicione em relação aos municípios do nosso Estado. Agora, eu queria hoje, primeiro, lembrar um pouco que eu fui vereadora da cidade do Rio de Janeiro durante 4 mandatos. Eu me recordo que no ano de 2000, eu, na Câmara, como vereadora da cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos lá um problema com um funcionário que era coordenador da fiscalização do IPTU da cidade do Rio de Janeiro. Eu me recordo que na época o Antônio Moreno era coordenador, ele sofreu um atentado contra a vida dele. Ele tomou 5 tiros, perdeu um rim, um pedaço do fígado, perdeu uma costela, ficou em coma durante 30 dias, e justamente porque ele, enquanto coordenador, ele estava fazendo um levantamento dos maiores sonegadores de IPTU, como também fazendo um levantamento da rede hoteleira que não pagava os tributos que deveriam pagar, que no caso, o Imposto Territorial Urbano. Pois bem, naquela época, no ano de 2001, me recordo que fazia parte daquela comissão, era presidente dessa comissão, tínhamos o vereador Guzmão, que fazia parte, que já foi deputado dessa casa, foi vereador comigo no passado, o vereador professor Washington, e essa CPI foi uma CPI muito importante, que nós conseguimos levantar através das vistorias, das fiscalizações em diversos pontos da nossa cidade, da cidade do Rio de Janeiro, e descobrimos vários absurdos. Na área do IPTU, do tributo, tem 3 maneiras de você fraudar. Um é na questão da metragem. Você dizer que a metragem de uma área é 16 mil metros quadrados construído, quando ela, na verdade, é 20 mil metros quadrados construído. Isso é na questão da metragem. Tem a questão da tipologia. O que é tipologia? É quando é um comércio, quando é um shopping, quando é uma universidade, que você tem uma alíquota maior. E tem o terceiro item, que também existe a possibilidade de fraude, que é a questão do desdobramento. E aí eu vou citar aqui como exemplo no caso da Gasté. Na época, nós fomos vistoriar a Gasté, e quando você entra na padaria, você vai comprar pão. Quando você entra no açougue, você vai comprar carne. E quando você entra na Gasté, você vai comprar joias. E pasmem, a Gasté, através de influência com fiscais de renda daquela época, fraudaram o sistema de arrecadação da prefeitura, do cadastro imobiliário, e a Gasté não pagava pela área total do prédio da Gasté. Ela pagava como se fosse andares individuais, como se fossem escritórios, quando, na verdade, quando você tributa como escritório, você tira as escadas, os corredores, os girais. Então, uma grande aberração. Me recordo que, como presidente daquela CPI, tive a oportunidade de apurar uma questão de tipologia muito grave naquele momento. Fomos vistoriar um galpão de laranja. Falei, ué, tem galpão de laranja no Recreio dos Bandeirantes? Galpão de laranja que eu conheço tem na minha terra, que é em Santa Cruz, em Campo Grande. Mas não, galpão de laranja no Recreio dos Bandeirantes. E quando fui vistoriar, pasmem, sabe o que era? Era o shopping do Recreio dos Bandeirantes, que estava lá com a tipologia de galpão de laranja, que pagava 0,5% de IPTU, quando, na verdade, a tipologia, quando é um shopping, é 1,5% de imposto, de alíquota de imposto, 1,5%. E descobrimos também outras coisas assim absurdas. Pegamos um folder da rede hoteleira, dos hotéis mais bonitos ali da Avenida Atlântica, que eu não me lembro, sei que ele dá esquina com a rua do Vier. Eu não sei qual é o nome do hotel, porque eu não sou muito familiarizado com a questão da Zona Sul. E entramos naquele hotel, pegamos um folder, aí no folder estava lá assim, vista para o mar, né? Hotel 5 estrelas e tal.
Aí eu fui me hospedar junto com, na época, o vereador Guzmão. Vamos lá, se hospedar para ver como é que é isso. Pegamos o fôlego, entramos e é de vista para o mar. Mas só que a tributação daquele hotel não está pela Avenida Atlântica, está pela rua secundária, a Rua do Vivier. Então ele pagava menos 0,8% percentual. Então, é um absurdo a sonegação a que ponto chegou. E várias outras coisas que nós observamos ao longo. Chegou a ter um shopping, deputado Luiz Martins, muito engraçado, guardei até hoje o nome desse shopping, Barra Garden, que o cara, para poder entrar no shopping, tem que entrar de ré, porque ele estava sendo tributado pela rua secundária e não pela principal, onde se paga o maior tributo. E várias aberrações. Me recordo que eu pude contribuir através daquela CPI, nós conseguimos levantar um rombo de 100 milhões de reais. Isso em 2001. E eu me recordo quando nós entregamos o relatório final ao Ministério Público, e o prefeito era o César Maia, eu me recordo que nós fomos entregar ao prefeito e falamos, olha, se o senhor não demitir esses fiscais de renda a bem do serviço público, o senhor vai ser execrado pela população, porque nós iremos fazer essa denúncia, não só através do judiciário, mas também iremos fazer panfletagens, divulgações, e vamos comunicar à sociedade que quem paga imposto é a classe média, quem paga imposto são aqueles que trabalham, e, na verdade, os grandes só negam e não pagam. Isso aconteceu lá atrás. Pois bem, naquele momento, o prefeito César Maia mandou 5 fiscais de renda, foram demitidos a bem de serviço público. Olha que é difícil, hein? Mandar fiscal de renda embora a bem de serviço público é coisa difícil, rara. Foi a única CPI na Câmara de Vereadores que conseguiu essa façanha. E eles foram demitidos a bem de serviço público, e a prefeitura, nos anos seguintes, 2002, 2003, conseguiu colocar para dentro dos cofres do município aproximadamente 100 milhões. Aí agora eu quero tornar público o dia de ontem, lamentável. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sem nenhum estudo aprofundado, só baseado pela equipe técnica da Secretaria de Fazenda, diga-se de passagem, que eu suspeito dessa chamada equipe técnica, e seus resultados e as suas propostas. Ontem a Câmara de Vereadores aumentou o IPTU. O IPTU da cidade de Janeiro foi aumentado ontem, aprovado pela Câmara de Vereadores. E o prefeito Crivella, durante a campanha, ele dizia o seguinte: vamos cuidar das pessoas e nós não vamos aumentar imposto. Porque quando a gente aumenta imposto, a gente acaba atrapalhando a vida daquela pessoa que precisa de mais atenção, que pode perder o emprego. Era o discurso de campanha do palanque. Mas, na verdade, o que ele fez ontem foi aprofundar mais ainda a crise no nosso Estado. O Rio de Janeiro vive uma das maiores crises financeiras que eu já vivi nessa vida. O Estado do Rio de Janeiro, a gente vive no estado de penúria. Nós sabemos que os aposentados, muitos recebem cesta básica. Você sabe disso, deputado Luiz Martins? Porque os salários não estão em dia, sem 13º, não existe motivação nenhuma. E aí a Prefeitura do Rio de Janeiro, ontem, os vereadores aprovam o aumento do IPTU. Eu queria dizer aqui aos novos deputados, você que está me assistindo pela TV Alerj, dizer que nós tivemos 18 vereadores corajosos que votaram contra. E quero ressaltar que meu filho, que é vereador dessa cidade, votou contra o aumento do IPTU. Mesmo estando no PMDB. Eu sou do PSDB, mesmo estando no PMDB, ele votou contra o aumento do IPTU. E uma das coisas que mais me revoltou ontem na votação dessa matéria é ouvir da base do governo do prefeito Crivella as balelas que nós ouvimos de que a Prefeitura de Janeiro está falida, que a Prefeitura de Rio de Janeiro não tem dinheiro para pagar até o final do ano os seus funcionários. Tira, é falta de gestão. A Prefeitura não sabe como arrecadar e não sabe como cobrar. A Prefeitura até agora não disse para que veio. E eu fiz a solicitação ao vereador Júnior da Lucena que levantasse qual é o percentual de aumento do IPTU na área de Campo Grande. Na área comercial, deputado Luiz Martins, 162% na área comercial. No centro de Campo Grande, onde tem as empresas, o comércio, 162%. É claro que isso vai ser repassado para quem? Vai ser repassado para o consumidor. Aumentos na áreas residenciais em Campo Grande, em torno de 150%, 180%, 200%. Do lado do Sara Kubitschek,
o deputado Martins conhece bem, tem um valão, que é o valão da Caldeira de Alvarenga. Uma casa ali, pela projeção que foi feita, vai aumentar de 2.000 e poucos reais para quase 4.000 reais. É um absurdo uma coisa dessa. Então, esse foi, né, a forma que a Prefeitura encontrou de cobrar da população do Rio de Janeiro. Mas eu queria dizer, Luiz Martins, da falta de respeito do prefeito Crivella com a população da nossa cidade, porque não houve discussão com a sociedade. Não foram realizadas audiências públicas. Ontem que eu assisti pela TV Alerj, assistindo a votação do IPTU, eu fiquei assustada. Não se houve tempo para discutir as emendas que tinham sido aprovadas e que tinham sido rejeitadas. Como se a cidade do Rio de Janeiro, a população de Janeiro, vivesse, né, numa situação bastada financeiramente, podendo pagar seus impostos. E eu gostaria de dizer que os moradores do Rio da Prata, em Campo Grande, os moradores da Vila Nova, em Campo Grande, da Vila Real, da Estrada da Aricuri, da Estrada do Monteiro, da Estrada do Mendanha, da Rio São Paulo, vão pagar ano que vem, em média, mais de 140% de aumento de imposto. E gostaria de dizer que se a Prefeitura do Rio de Janeiro realmente quisesse resolver o problema da cidade, deputado Martins, ela poderia resolver cobrando dos maiores devedores. E sabe quem são os maiores devedores? Vamos lá. Maiores devedores. Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, deve 2 bilhões. Pascoal e Mauro, 137 milhões. Metrô, 60 milhões. Fundação Getúlio Vargas, deve 62 milhões. Você não consegue fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas por menos de 20, 25 mil reais. Ela deve à Prefeitura 62 milhões. Aí nós temos mais. Nós temos aqui a Caixa de Funcionários do Banco do Brasil. Ela deve 142 milhões. Nós temos aqui Copacabana Palace, que é a menininha, a princesinha da Copacabana, 58 milhões. O grupo Sendas Supermercado, 57 milhões. Então, a Prefeitura, ela não consegue arrecadar, ela não consegue cobrar dos devedores e que está botando na conta da classe média pagar o aumento do IPTU? Isso é um absurdo. Nós vivemos essa crise, como eu já falei, que é uma das crises mais agudas. Como é que nós vamos repassar para a população o aumento do IPTU? Entre 42% a 150% de aumento? As pessoas não têm condição de arcar com isso. E imaginem o comércio como vai sofrer. As lojas que servem como escritório, né, ou de advogados, ou de consultório dentário, não importa. Como é que o cara vai poder pagar o condomínio, pagar o IPTU e o aluguel? Vai quebrar. A inadimplência vai aumentar. Só o prefeito Crivella aqui não consegue enxergar isso. Era mais fácil o prefeito Crivella tomar vergonha e ver quem são os maiores devedores e cobrar desses devedores e não repassar esse aumento, o aumento do imposto, para a população carioca, que não merece isso. A população carioca não merece isso. E eu estarei aqui atenta, porque irei cobrar aqui e o vereador Júnior da Lucia irá cobrar na Câmara de Vereadores a cobrança da ditativa. Deputado Martins sabe o que eu estou dizendo. Se você não paga o seu IPTU, depois de 5 anos ele vai para a ditativa. E se depois você não for lá correndo para negociar, ele vai para leilão. E por quê? Né? O Itaiangá Golf Clube deve 164 milhões, não foi para leilão. A Fundação Getúlio Vargas, como eu falei, 62 milhões também não vai para leilão, Copacabana Palace também não. Eles não vão para leilão, mas quem tem seu imóvel que não paga, que está 5 anos atrasado, vai para a dívida ativa, depois recebe uma cartinha, aquela famosa cartinha amedrontando. Olha, se você não negociar, se você não pagar, se você não parcelar, seu imóvel vai para leilão. E aí o morador fica desesperado e acaba tendo que pegar um empréstimo para poder pagar, né, a dívida ativa, parcelado, para não perder o seu imóvel. E digo outra coisa, deputado Martins, pela sua idade e pela minha idade,
Imagina uma pessoa com a nossa idade, com 50 e poucos anos, já aposentado, quando se aposenta, o salário diminui. A maioria da população sabe perfeitamente disso. Então, se ela mora num apartamento na Tijuca, ou um apartamento em Copacabana, em Botafogo, o que for, ela já vai para casa na aposentadoria com o quê? Com um salário menor. E ela está com mais idade, ela precisa de medicamento, precisa de um plano de saúde, ela está ganhando menos. É o que acontece, ela tem que pagar o condomínio que ela já não está conseguindo pagar e agora mais o aumento do IPTU. Então veja como existe um massacre em cima do aposentado, como existe um massacre em cima da pensionista, que deixa de pagar o IPTU não porque não queira, porque não tem condição de pagar. Muitos pensionistas são do Estado, têm os seus imóveis que passaram de gerações por gerações, e hoje estão em situação de desespero, porque quando chegar ano que vem, como é que vai pagar? E o que eu fico mais preocupada, deputados Martins, que pela base de cálculo dessa planta de valores, um apartamento, deputados Martins, de 4 milhões na Barra da Tijuca, esse apartamento de 4 milhões na Barra da Tijuca, ele vai ter um aumento de 13%. Agora, uma casa em Campo Grande, que vale hoje 300 mil reais, vai ter um aumento de 140%. Então, existe uma inversão nesse processo de arrecadação da prefeitura. Ela deveria cobrar daqueles que estão devendo, primeiro, cobrar dos devedores, dos maiores devedores do IPTU, que estão aí, andando por aí, circulando. Ninguém fala do Copacabana Palace, não sai em jornal nenhum. Não vai sair do Golfing Clube, também não vai sair, como também não vai sair da Caixa Econômica, das Sendas, do Pasquale Mauro, do Pão de Açúcar, não vai ser o nome de ninguém. Aí isso a imprensa não mostra. Depende da TV Alerj aqui, dizer, os maiores devedores continuam devendo. E você que deixou de pagar o seu IPTU, está na dívida ativa, ou você pega empréstimo, ou seu imóvel vai para leilão. Por isso, deputados Martins, estou muito orgulhosa dos vereadores que estiveram lá na Câmara e votaram contra. E muito orgulhosa do meu filho, vereador João da Lucinha, de ter votado não a esse absurdo que foi o aumento do IPTU proposto pelo prefeito Crivella, que na rua dizia que não ia aumentar imposto, e a primeira coisa que fez foi mandar uma mensagem para a Câmara aumentar o IPTU do nosso povo tão sofrido, que já não aguenta mais pagar tanta taxa. Porque IPTU não é contribuição, não, é taxação. Então vamos acompanhar e ver de perto e entrar na Justiça. Solicitei isso ontem, de um conjunto de vereadores. Vamos entrar com uma ação popular na Justiça para que o prefeito passe a cobrar diretamente dos maiores devedores e aguarde esse ressarcimento desse dinheiro que ainda não foi pago antes de botar a mão no bolso do trabalhador que tem seu imóvel e que paga as suas contas em dia. Muito obrigado.